Eu sou Ricardo Luba, ginecologista obstetra, e toda semana a gente posta no canal um vídeo novo com informações a respeito da saúde feminina, fertilidade, medicina e estilo de vida. E hoje o nosso foco é por que acontece a gravidez ectópica. E a gente vai conversar bastante a respeito desse assunto, que é um assunto que aflige muitas mulheres que estão tentando engravidar e acaba, atrapalhando aí esse projeto de ter um bebê em alguns momentos, principalmente de forma natural. Então, o que é a gravidez ectópica de uma maneira bem leve, bem tranquila? A gravidez ectópica é uma gravidez que acontece fora da cavidade uterina. E onde ela pode acontecer? Ela pode acontecer nas tubas, ela pode acontecer nos ovários, ela pode acontecer no colo do útero, que é na entrada ali do útero, ela pode acontecer na parede abdominal, que é muito mais raro, e toda vez que ela acontece, ela traz um risco importante para essa mulher, que basicamente o risco maior é que esse saco gestacional que ele rompa e sangre, e isso traz um risco iminente aí da vida dessa pessoa. Quais são, primeiro, os fatores de risco que vão estar envolvidos neste caminho? A primeira coisa que a gente tem são as cirurgias pélvicas. Então, todas as vezes que nós temos manipulação da cavidade pélvica ou abdominal, a gente aumenta o risco de fazer alterações inflamatórias nessa trompa ou aderências que impeçam com que o embrião consiga sair ali da trompa e ir para a cavidade uterina. Então, qualquer cirurgia ginecológica pode aumentar a incidência de gravidez ectópica. A outra questão é a endometriose. Então, a lesão de endometriose ela é uma lesão que altera de maneira geral a cavidade pélvica de uma resposta inflamatória importante. Então, existem inúmeros mediadores e provas de função inflamatória e isso vai afetar o funcionamento da trompa. Se essa tuba uterina ou essa trompa ela parar de funcionar adequadamente, a passagem daquele embrião que vem em direção da trompa para a cavidade uterina, você acaba tendo uma gravidez ectópica. As outras coisas importantes e que a gente deve levar em consideração são principalmente também as pacientes que são submetidas a tratamentos de baixa complexidade. Todos os casais que têm dificuldade de engravidar são investigados, a gente faz uma investigação se a trompa está aberta ou não. Mas estar aberta não significa que ela é funcionante. E aí, quando a gente faz o namoro programado ou a inseminação intrauterina, nós podemos ter casos em que vai haver essa implantação na trompa, ou não só na trompa, às vezes na parede de trás do útero, às vezes até nesse colo do útero, ou no ovário. Então, quando eu falo de gravidez ectópica, eu quero dizer dessa gravidez fora, mas a mais comum, a forma mais comum e frequente é a gravidez na trompa, na tuba mesmo. Além dos ciclos de baixa complexidade, a gente vai ter também riscos de pacientes que já foram feitos laqueadura, e é mais raro uma laqueadura acontecer, mas a laqueadura o nosso corpo pode tentar reverter essa laqueadura. Então, nesses casos onde existe uma reversão incompleta, você pode acabar tendo esse tipo. Ou em pacientes que fazem a reversão de laqueadura. Então, muitos pacientes que foram operados, fizeram a laqueadura e depois reverteram, aumentam também o risco de ter uma gravidez ectópica nesse caminho. E aí você deve estar pensando, como é que faz diagnóstico de gravidez ectópica? Então, nos pacientes que estão em tratamento de reprodução assistida, a gente acaba fazendo o diagnóstico mais fácil, mais precoce, porque esse paciente ele já faz um primeiro beta-HCG, que é o exame de gravidez, logo no início do primeiro dia de atraso. A gente acompanha a evolução desse beta-HCG e quando é uma ectópica, normalmente a evolução desse HCG não é tão boa. O beta-HCG, que é a fração da grávida, ele normalmente aumenta pelo menos 60% ou dobra a cada 48 horas. E quando você não tem isso, você começa a pensar em riscos maiores ou de abortamento ou de ectópica. O paciente normalmente, quando ele atinge um nível de HCG próximo a 2000 e você faz um ultrassom transvaginal, você deve ver um saco gestacional. Quando você tem um beta-HCG próximo a 2000 ou superior e não encontra esse saco gestacional na cavidade, a primeira hipótese diagnóstica que você tem que fazer é de uma gravidez ectópica.
E aí você vai procurar essa gravidez ectópica com ultrassom transvaginal, se você encontrar algum tipo de lesão. Se não encontrar, você continua acompanhando as dosagens de beta e fazendo os ultrassons seriados. Se você encontrar essa gravidez ectópica, por exemplo, eu encontrei, tenho uma gravidez na tuba, você tem 2 tipos de tratamento que a gente segue. Em reprodução assistida, nós acabamos, normalmente, a gravidez tubária, a gente acaba indicando a cirurgia. Mas não é errado indicar o tratamento medicamentoso. Existem algumas medicações que podem ser utilizadas. Essa paciente é internada para acompanhamento rigoroso, porque se rompe essa gravidez ectópica, essa paciente está em risco, né, de ter um sangramento muito importante. Mas, pensando na saúde reprodutiva dessa trompa, essa trompa já é uma trompa que não é mais saudável, uma tuba uterina, ela já não é mais funcionante. Então não há motivo para você deixar essa tuba fazer um aumento do risco da inflamação. A melhor coisa realmente é já fazer a cirurgia e retirar essa trompa daí, para diminuir o risco até de uma eventual nova, gravidez ectópica no mesmo lugar, se você só conseguir tirar só a lesão. A forma de prevenção é o mais importante. Então, ainda como os fatores de risco, e eu não tinha falado anteriormente, mas é importante a gente falar agora, existem as doenças sexualmente transmissíveis. Essas DSTs, elas aumentam as lesões na tuba, fazendo e favorecendo as ectópicas. Então, a principal forma de prevenção é usar preservativo e fazer os exames de rotina de maneira seriada e controlada. Os corrimentos bacterianos, muitas vezes, corrimentos vaginais, eles devem ser avaliados por médico e deve ser instituído tratamento também adequado e rápido, porque o corrimento de uma maneira crônica, essa infecção crônica, e a gente chama isso de doença inflamatória pélvica, ela também aumenta o prejuízo aí dessas tubas uterinas, favorecendo também o aparecimento da ectópica. Ainda em relação à prevenção, os exames de rotina são importantes para diagnóstico de endometriose, cistos e tumores que de repente tenham que ser operados, e se a gente tiver isso, a gente fazer uma intervenção rápida, pensando em preservar a saúde dessa tuba. Isso é extremamente importante para a gente pensar na saúde reprodutiva dessa paciente aí no futuro. Bom, para falar mais a respeito disso, se você tiver dúvidas, mande os questionamentos nos comentários, compartilhe com as pessoas que você já conhece, que estão tentando engravidar, ou que têm medo, ou que já, de repente, estão aí precisando de alguma informação a respeito desse assunto. Clica aí no canal, assista, se inscreva para receber sempre as novidades que a gente vai trazendo semanalmente. Obrigado!